e te pedimos, porque nós cremos no teu milagre, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos agora com calminha. Continuamos em pé para receber, nosso pastor Antônio Soares, o preletor desta manhã, pastor ali da nossa igreja da Missão Lusitana de França. Isso mesmo, uma salva de palmas. Vamos orar pela vida do pastor Antônio? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Antônio, Pai, teu servo. Usa ele, ó Pai, de uma forma poderosa, Deus, que os seus lábios sejam movidos pelo teu Espírito Santo e que a mensagem, Senhor Deus, seja de alimento para nós, em o nome santo de Jesus. Amém. Pastor Antônio. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, vamos ler do 6 até ao 11. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra diz assim para nós, todos acharam aí, quem tem Bíblia ainda, quem ainda usa a Bíblia, né? Já começam a ser poucos, né? Infelizmente. Pode ser no telefone também, que eu não sou retrógrada não, né? Pode usar o telefone, o tablet, portanto é usar a Bíblia. Que a gente também não anda com pergaminho aqui, né? Então, Atos capítulo 1, verso 6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Dita dessas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia. Os irmãos podem sentar, já oramos. Irmãos, é difícil, conter as emoções, porque é muito bom estar em casa, muito bom estar aqui e ver pessoas tão importantes para nós. E sou muito grato a Deus, por tudo. Mas isso não é sobre mim, isso é sobre Jesus, É Jesus que nós pregamos, é Jesus que nós falamos, é Jesus que nós anunciamos, é Jesus que nós testemunhamos. Esse é o grande propósito de estar aqui. Eu creio e acredito que todos vocês aqui estão aqui por Jesus. Não por mim, não pelo pastor Ivaldo ou por qualquer outro líder aqui. Porque na realidade nós temos um líder, que é Jesus Cristo. Nós temos um pastor, que é Jesus Cristo. E missões é algo tão importante para nós, e eu falava com a Sônia ontem ou anteontem, eu dizia, eu não me imagino mais, eu falei isso com ela, eu não me imagino mais não sendo um missionário, não estando à frente da obra de Deus, com todas as complicações que isso traz, quem ouve entende o que eu estou a dizer, Mas missões é algo que, como nós dizemos sempre, começa no coração do Senhor. Alguns de nós até podemos pensar que missões começa lá naquela grande comissão de Jesus, em Mateus capítulo 28, verso 19, quando Jesus diz, olha, ide fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Talvez nós achamos que aí começou as missões. Talvez alguns de nós até possam achar que a salvação pela fé em Cristo é algo pós-cruz. É algo depois do sacrifício, é algo depois da comissão. Mas antes que existisse o mundo, este evangelho já era conhecido.
Antes que existisse um ser humano, o Evangelho da Graça já era conhecido e já tinha efeito. E nós lemos isso lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20. Quando Pedro diz assim, olha, vocês não foram comprados, resgatados dessa vossa maneira fútil de viver, com ouro e prata e coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido e com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, de certa forma, o Senhor, Ele é o primeiro missionário por excelência. O Senhor, Ele é o primeiro missionário. Se nós hoje fazemos algum tipo de movimento em direção a Deus, é única e exclusivamente porque Ele já fez todos os movimentos em direção a nós. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Que não começou em você, que não começou nos apóstolos, mas que começou antes da fundação do mundo, esse grande plano, esse grande projeto, essa grande missão, o qual Deus é o primeiro missionário por excelência. E Judas diz assim, em Judas capítulo 1, verso 3, quando ele queria escrever à igreja sobre a salvação comum, mas ele se sentiu obrigado a escrevê-los e a corresponder, exortando a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas já foi dada aos santos. Não tem nada para acrescentar não, meus irmãos, pastores, líderes, não tem nada para acrescentar. A fé já foi dada uma vez por todas. Deus já fez tudo, o caminho está completamente aberto, Deus já colocou à nossa disposição tudo o que nós precisamos para chegar a Ele. Deus, Ele foi o primeiro a mover em nosso favor. E o primeiro movimento de Deus a nosso favor foi o sacrifício do seu Filho amado. Porque se Deus não é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, não fazia nenhum sentido nem criar o mundo. Né? Por isso que João diz lá, João capítulo 1, verso 3, tudo foi feito, né, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E você pergunta, mas por que isso? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está aqui nesta manhã, é porque Jesus foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que se existem crentes e não crentes hoje no mundo, é porque Jesus foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Hoje, qualquer assassino, qualquer pessoa da pior espécie que exista, só existe porque Jesus foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Já pensou nisso? Pedro diz aos israelitas lá no templo, na sua pregação, capítulo 3 de Atos, verso 15, olha, vocês mataram o autor da vida. Porque só existe vida, porque existe Jesus. Agora, Jesus foi esse primeiro movimento de Deus para nós. Agora pensa e calcula na dimensão deste amor. Deus podia não nos ter criado. Porque não é que o sacrifício de Cristo é tipo um plano B de Deus. Não é? As coisas não correram bem, então Ele tira um coelho da cartola, no caso um cordeiro da cartola, e vamos resolver isso aí. Deus não improvisa, meus irmãos. Deus não improvisa, Deus não se surpreende com nada, meus irmãos. O seu jejum, a sua oração na madrugada, Deus não se surpreende com nada dessas coisas. Você não surpreende Deus com nada. Deus não tem planos B, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados na nossa vida. E Deus, na sua omnisciência, Ele podia dizer, não, deixa isso quieto aí.
Deixa isso quieto. Criar um povo, um ser tão difícil, tão complexo. Nós somos complexos ou não? Será que alguém aqui não se acha complexo? Será que alguém aqui não se acha falho? Será que alguém aqui não se acha pecador? Será que alguém aqui não se acha digno de morte? Foi esse ser que Deus criou. E Ele criou porque Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E Deus podia pensar assim, não, mas eu vou ter que me despir da minha glória. Eu vou ter que vestir essa roupa apertada da criação. Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que sentir dor, eu vou ter que verter sangue. Pensa na profundidade desse amor. Mas não, o plano estava traçado. E esse plano demonstra todo o amor de Deus pela tua vida. Quer tu queiras nele, quer tu não queiras nele. A palavra é muito clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele te amou, Ele nos ama de uma maneira, e hoje nós somos beneficiários dessa graça, desse amor, disso que nos alcançou. Mas não nos alcançou porque nós fomos bonzinhos. Não foi por isso. Não nos alcançou porque nós fizemos algo para merecer. Não, porque eu apertei os botões certos da salvação, então agora eu tive acesso, se abriu, o véu se rasgou. O véu está rasgado faz muito tempo, você só tem que passar por ele. E nós desprezamos essa questão do véu rasgado. Acho que o pastor Ivaldo pregou sobre isso. Eu não vi a pregação, mas me falaram lá na França. O ministro do louvor chegou lá, pastor, como que eu não tenho aproveitado o véu rasgado? E nós não aproveitamos. Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Acho que foi o Jean que disse que isso seria um tempo de confronto. Ontem já demos muito glória a Deus e aleluia. Hoje podemos ficar mais calminhos ouvindo a palavra. Você é um pecador. E você tem que se arrepender dos seus pecados a cada dia, a cada manhã. Você tem que pegar nesse sangue de Cristo, lavar as portas do seu coração e viver para Ele. Essa é a graça do Senhor que nos alcançou. Um amor que não é baseado no nosso desempenho, não. Mas baseado no desempenho daquele que se sacrificou por nós. Jesus Cristo. E tudo o que Deus fez por nós serve de ensinamento para nós. Para que a gente saiba como é que essa missão ela deve ser feita. Porque nós vemos aqui, discutimos missão e damos exemplo disso e damos exemplo daquilo. E claro que tudo é válido. Eu mesmo tenho um testemunho a dar também. Eu posso falar um pouquinho sobre ele. Me admirou as pessoas que vimos aqui, pessoas diferentes. Pregações às vezes mais profundas, outras mais sinceras, e não que as outras não sejam sinceras, mas menos académicas, mas mais puras, mais verdadeiras. E Deus usa cada um de nós do seu jeito. Deus tem uma história para cada um de nós aqui. Se Deus é o autor dessa missão, se Ele mesmo desempenhou essa missão, então somente pelo poder dEle, nós vamos conseguir desempenhar essa missão. Que é muito superior a nós. Essa missão é muito superior a nós. É muito superior ao Antônio, ao pastor Ivaldo, qualquer outro que aqui está. E por isso Jesus diz assim, olha, não deem um passo sem mim. Não deem um passo sem mim. Não foi o que ele disse? No texto paralelo a Atos capítulo 1, 28, no Lucas capítulo 24, 49, ele diz assim, eis que vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando a gente vai ao original, esse permanecer na cidade, isso é, fica sentado. Fica sentado, fica quietinho. Não te mexas sem o Espírito Santo mandar. Aleluia.
Vocês pensam que vai ser do vosso jeito? Vocês pensam que vai ser pela força do vosso braço? Não, fica quieto. E enquanto eu não mover, você não move também. Aleluia. Aquilo que acontecia no deserto, né? A nuvem andava e o povo andava. E quem disse que mudou, meus irmãos? Quem nos ensinou que as coisas mudaram? Mas a palavra diz, olha, eu sou o Senhor, eu não mudo. E da maneira que ele trabalhava, trabalha hoje. Não vai ser pela força do teu braço, não, vai ser pela força do meu poder, é o que Deus diz. Não se movam sem mim. Hoje nós não entendemos como é que isso funciona, e por isso, o que é que acontece? Quebramos a cara toda hora. E todos nós, eu quebro a cara como pastor várias vezes, como missionário, porque nós somos teimosos, nós não entendemos. E por isso que às vezes a igreja também está como está. Às vezes uma igreja sem vida, uma igreja morta, uma igreja sem alma, uma igreja que precisa de eventos, que precisa de congressos, que precisa de movimentos, que precisa de atividade para manter os mortos ativos. Aleluia. Porque nós não entendemos que não é isso. Nós não entendemos o que é que Jesus disse. E continuamos a acreditar que a igreja, ao ser cristão, é um código postal, é uma morada. Continuamos a acreditar que a igreja se resume a esse momento aqui do culto. Continuamos a acreditar que eu venho para aqui demonstrar o quanto que eu sou cheio do Espírito Santo. Quando a proposta não é essa, Jesus falou, não dá um passo sem mim. E ele diz assim, olha, não dá um passo sem mim. Agora a gente pode acrescentar algumas coisas. Não que estamos a fazer um acrescento ao trabalho, porque ficou para nós. Não dá um passo sem mim no teu trabalho. Não dá um passo sem mim na tua família. Não dá um passo sem mim no teu casamento. Não dá um passo sem mim na criação dos teus filhos. Não dá um passo sem mim também na vida da igreja. É isso que Jesus está falando. Permaneça, fica quieto. Porque se não for para ser movido por mim, então está a ser movido por si mesmo. E isso vai te levar onde o homem sempre nos levou, à morte e à destruição. Mas se eu for movido por Deus, então eu vou ser levado onde Deus nos leva, ao gozo eterno e à salvação. É isso que a palavra diz. Não deem um passo sem mim. Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e confins da terra. O que Jesus está dizendo, por outras palavras, é, olha, a vossa capacidade não é vossa, vocês não sabem. O dínamos não está em vocês, ele vai descer sobre vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. A vossa capacidade vem do Espírito Santo, que vai derramar sobre vocês. Agora, se quisermos ser mais frios e realistas, né, porque a gente gosta de florear o Evangelho, aquilo que Jesus diz, a gente pode dizer assim, olha, vocês não têm capacidade. Jesus diz, olha, vocês não têm capacidade para fazer a obra. Ai, mas eu fiz teologia, tenho uma vasta experiência, eu fui à base missionária, e isso tudo é bom, hein? Isso tudo é importante, atenção, eu não estou fazendo apologia à burrice, ok? Isso é importante, eu faço uma faculdade teológica hoje, eu podia pensar assim, já sou pastor mesmo, vou ficar quieto com isso. E eu faço, então é bom isso, mas isso não é nada se o Espírito Santo não te guiar sobre isso. A palavra diz, inclusive, que você nem sabe orar. Você nem sabe orar. Quem nós queremos ser sem a dependência total do Espírito Santo, meus irmãos? Quem nós queremos ser achando que podemos dar passos segundo as nossas vontades e desejos? Jesus disse na íntegra isso aos seus discípulos, João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê?
porque sem mim nada podeis fazer. É preciso mais clareza do que isso. É preciso dar alguma cambalhota no texto para a gente entender isso. E por isso Jesus diz assim: esperem por mim. Não dê um passo sem mim. Sozinhos vocês não são capazes. Agora, se vocês obedecerem à minha voz, se vocês buscarem o poder do alto, se vocês esperarem por mim, Pai, então não há limite para aquilo que vocês possam fazer. Não há limite para aquilo que a gente pode alcançar. Esse poder de Deus, que não se adquire, como eu já falei, em formações acadêmicas, projetos humanos, uma capacidade que só aqueles que não dão um passo sem Jesus recebem e conhecem. Só aqueles que são cheios do Espírito Santo, só aqueles que são sensíveis à voz dele, só aqueles que se entregam verdadeiramente a Deus. Porque é muito fácil dizer: eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Mas a proposta não é essa. A proposta é Ele ser teu Senhor. E se Ele é teu Senhor, por consequência disso, Ele vai ser o teu Salvador. Olha como é diferente. Nós continuamos sem entender o que é essa questão do revestimento do poder. E a prova é que continuamos a ter uma igreja com muitas ovelhas e poucos pastores. Porque nós não entendemos. Onde muitos já deviam ser mestres, mas são meninos. Não é o que a Bíblia diz, Hebreus 5:12. Vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam ser todos missionários enviados para o campo. Vocês já deviam todos estar à frente de igreja. Mas continuam sendo meninos em que o pastor, ou seja, quem for, tem que limpar a fralda de vez em quando. Essa é a realidade, porque nós não entendemos, não buscamos esse revestimento do poder para a nossa vida. Deus te chamou para ser ovelha de Cristo e sacerdote entre os homens. É isso que Deus te chamou. Mas nós continuamos sem entender isso e continuamos vivendo esse momento aqui porque achamos que tudo converge aqui. Achamos que tudo termina aqui. É aqui que eu falo em línguas, é aqui que eu profetizo, é aqui que eu prego, é aqui que eu oro. Este revestimento de poder não funciona como uma capa que você coloca e tira cada vez que vai à igreja. Jesus nos ensina algo tão interessante. Quando Ele vai lavar os pés dos discípulos, às vezes nós pensamos que Ele estava nu e que cingiu uma toalha à sua cintura. Mas o texto não fala isso. Talvez algumas traduções possam induzir nisso, mas o texto diz que Ele tira as suas vestes de cima. Ele tira a sua capa da religiosidade. Não que Ele tivesse uma capa de religiosidade, mas como rabino ele usava um talita, ele usava um pano com franjas, porque era um mandamento do Senhor, e ele tira aquela capa, aquela veste de cima e serve sem capa religiosa. E nós às vezes estamos só servindo usando uma capa. É a capa do Ministério Lusitana, é a capa do Ministério MSBM, os meus irmãos que estão ali. E cada um tem a sua capa, mas Jesus diz: olha, tira essa capa, por favor, e serve a mim. É isso que a palavra diz. A ordem é bem clara: não dê um passo sem o Espírito Santo de Deus. E essa é a única maneira de testemunhar Jesus, porque sabe como é que eu percebo, e qualquer um de nós pode perceber isso, que nós estamos andando sem ser movidos pelo Espírito Santo? Porque o testemunho deixa de ser de Jesus e passa a ser dos homens. O homem começa a aparecer e Jesus começa a ficar de lado. E isso é muito perigoso, meus irmãos. De repente o homem está no centro de tudo. De repente os méritos começam a ser atribuídos a pessoas e não àquele que capacita as pessoas.
E com isso, começamos a inventar coisas na igreja, coisas nos cultos. Falámos do princípio regulador do culto, não é? Como era importante às vezes para nós. Por quê? Porque começa a ser centrado nas pessoas. Então começamos a fazer o que as pessoas gostam. Essa é uma prova de quando o homem deixa de ser guiado por Espírito Santo e começa a ser guiado por ele próprio. É muito perigoso. E 1 Coríntios capítulo 4, do 6 ao 7, diz assim, na parte B do 6 diz, olha, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Verso 7. Pois quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se não tivesses recebido? É forte esse texto, hein? Eu lembro uma vez, o pastor Evaldo pregou esse texto aqui. Me impactou naquela noite. Né? O que é que nós temos que Deus não nos deu? Que capacidade você tem que Deus não te tenha dado? Você podia ter crescido sem a capacidade de apertar um botão da camisa, mas hoje você consegue apertar os botões da camisa, mas tem pessoas que não conseguem apertar os botões da camisa, mas você consegue. É porque você é bonzinho? Não, porque Deus teve misericórdia da tua vida. Deus teve misericórdia de nós. Irmãos, tudo que nós temos de bom vem do Senhor, não se iluda. Tiago capítulo 1, verso 17, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem de Deus. Até quem não é crente, se ele tem alguma coisa boa, vem de Deus. Até quem não é crente já pensou nisso? Ou acha que a graça do Senhor, ela é uma coisa só aqui da igreja, né? Que Deus não age graciosamente com aqueles que às vezes não são da igreja. Não estou a falar de salvação. Mas tudo de bom que o homem tem, crente ou não crente, vem de Deus. Filipenses 2,13, porque é Deus quem efetua em vós tanto crer como realizar segundo a sua boa vontade. E nós continuamos a viver e a achar que existe algum mérito em nós. E nos esquecemos de tão dependentes que nós somos do Senhor. Tão dependentes que nós somos da sua graça. E nós como, eu sei que tem aqui vários pastores, e tem aqui várias pessoas que não são pastores, mas vão ser pastores. Tem aqui várias pessoas que não são missionários, mas vão ser missionários. E nós temos que ter isso bem em mente. Porque o Senhor confiou uma congregação, confiou um povo a nós. E nós devemos vigiar para que isso não aconteça. Para que o homem não tome o lugar que não lhe pertence. Quem não gosta de um elogiozinho? Hein? Mas não pode elogiar? Claro que pode. Quem não gosta? Quem não gosta, né? O irmão venha, pastor, que palavra. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Que alguém louve pelo seu trabalho missionário, por aquilo que você está fazendo na sua congregação. Quem não gosta? Isso não tem nada de mal, aparentemente, mas pode ser a queda de muitos. Pode ser a queda de muitos. Às vezes eu posso ser levado a pensar, né? Ixi, eu sou o cara mesmo, hein? Se não fosse eu, aquela França estava perdida. Você viu? A gente chegou lá, está bombando, está crescendo. Irmão, eu não sou nada. E se não fosse eu, Deus levantava outro. Porque era propósito de Deus, e era plano de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia! A soberba é como uma doença silenciosa que vai infectando o coração das pessoas. E isso acontece, às vezes, por culpa nossa, que idolatramos pessoas. A idolatria, a gente começa a tirar pedra ao católico, realmente é uma coisa grave no catolicismo, mas na igreja evangélica tem tanta idolatria também. Tanta idolatria também. Quando eu olho, é um exemplo que eu estou dando, quando eu olho para o pastor Evaldo, sua maneira de pregar, né? O seu conhecimento, alguém que eu admiro, de coração. É alguém que eu agradeço a Deus por ter me colocado no caminho, né, do pastor Evaldo, porque eu sei que Deus usou a vida dele, né,
E hoje eu sou missionário, pastor, e eu sei que Deus usou a vida do pastor Ivaldo, e eu admiro a vida do pastor Ivaldo. E eu acredito que todos nós admiramos, né? Quem não admira aqui o pastor Ivaldo? Pregou ontem, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou pregar amanhã? Graças a Deus que já estava preparado. Mas, admirar, né? É fácil admirar alguém. Mas essa admiração não pode virar uma idolatria. É isso que nós temos que ter cuidado. Vou dar o exemplo do pastor, que ele conhece. Se está girando aí alguma idolatria aí, já, Deus é que sabe por que eu estou falando isso aí. Mas tem muitos outros casos. Tem muitos outros casos e nós não podemos deixar a admiração virar uma idolatria, porque a igreja não está firmada em homens, a igreja está firmada em Jesus. Nós desejamos muitos anos de vida para o pastor Ivaldo, para a pastora Débora. Muitos. Se for até os 200 anos, está bom para nós. Mas no dia que eles forem morar com o Senhor, a obra vai continuar. E com o mesmo vigor, com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com o mesmo amor, porque é o Espírito Santo que está neles, está no Antônio, está no Richard, está no Armindo, está em todos nós. Então, quando eles morrerem, não vai levar o Espírito Santo com eles. Ele vai continuar aqui conosco. E nós temos que ter essa consciência que o Espírito Santo, ele move pessoas com um propósito maior do que as pessoas em si. É o Espírito Santo que capacita e dirige a igreja. A igreja é de Jesus, a igreja não é do homem. Lembra que o pastor José Antônio, né, ontem falou do uperep, do ministro, aquela palavra grega, né? Muito curioso, não, claro que quem sou eu para acrescentar alguma coisa aqui, o que o pastor Zé Antônio falou, a não ser que eu me chame Antônio José também, né? Mas fora isso, eu não posso acrescentar nada mais. Mas esse escravo, ele era um escravo de baixo escalão. Então, na realidade, esse termo que Paulo usa ali para ministro, ele era um remador condenado à morte, acorrentado a um remo. Aleluia. Isso é o que nós somos, meus irmãos. Tem uns remos que estão mais à frente, tem outros que estão mais atrás, mas quando o barco for ao fundo, vai todo mundo. Isso é o que nós somos, escravos de baixo escalão, acorrentados, condenados à morte, agarrados a um remo. Agora deixa só um uperetes lá para remar, para ver se o barco sai de lá. Tira todos os outros, liberta os outros e deixa lá aquele sozinho a remar. Será que o barco vai sair de lá? Talvez ele possa até mover aos círculos, né? Talvez ele possa até mover aos círculos, mas não vai. Se o barco, ele só se move se todos nós, escravos que remam nesse barco, estivermos sincronizados. Aleluia. Remando no mesmo sentido, e assim é a igreja do Senhor, porque o Espírito Santo, ele move em cada um de nós. E diante do Senhor Jesus, diante de Deus, nós somos um em Cristo Jesus. O reino não pode estar dividido. E temos que caminhar juntos, movidos pelo mesmo Espírito. E se não for assim, não é igreja. Pode ser outra coisa. Num estádio de futebol tem muita gente lá dentro, não tem? É uma igreja? Tem muita igreja no mesmo princípio que um estádio de futebol. Vai lá ver um espetáculo. Porque realmente, quando eu ouço, eu tenho a pena porque eu sou o piorzinho de todos. Eu falo para eles lá, vocês oraram um pouco, porque eu não canto, eu não toco, eu nem pregar eu prego direito. Aí, quando eu vejo a Elianaia cantar aqui, aí, uau! Vale a pena vir aqui domingo de manhã, só para vir. Pastora Kênia, as meninas estão aí também, lá da base, tocaram aqui. Uau! Mas é por isso que a gente vem aqui. Então, vai ao estádio de futebol, a mesma coisa. É a mesma coisa.
Nós não podemos ser movidos por isso. A gente está aqui porque Jesus, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele tem o melhor para a nossa vida, sim, mas nós temos que estar unidos por Ele. Por Ele. Aleluia. E testemunhar de Jesus é a característica de alguém que está revestido deste poder. O que é que Jesus diz lá do próprio Espírito Santo, João capítulo 16, verso 3 a 14, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que há de vir. Ele me glorificará. Ele glorificará a Jesus. Deus é bem claro. Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória eu não divido com ninguém. João Batista entendeu isso. Ele entendeu isso perfeitamente. Aquilo que nós não entendemos, que vimos todos bonitinhos para a igreja e nos arrumamos, sei o quê. O João Batista lá com aquelas peles de carneiro, aquela modo de vida louco que ele tinha, mas ele entendeu uma coisa importante que nós não entendemos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. E nós temos que ter cuidado, porque vivemos nessa geração dos títulos. Paulo fala lá aos Efésios, né? Olha, porque ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e nós olhamos para esses dons importantes e atuais para a igreja e transformamos em títulos. E hoje qualquer um que chega, opa, na França então, não sei, aqui também é a mesma coisa, né? Porque a TAP ele consagra o povo. Aí cada um que chega na França é pastor, é profeta, eu tenho tanta dificuldade com isso aí, meu irmão. Porque se a pessoa chega lá na França e diz assim, eu sou o pastor fulano do tal, olha, para mim, só Deus para mudar o meu coração. Só Deus. O meu nome é Antônio Soares. O meu nome não é pastor Antônio Soares. Eu sou Antônio Soares e pela graça de Deus eu desempenho o ministério pastoral. E nós agarramos nisso e transformamos em títulos. E ai que não chamo pelo título. Mas isso acontece porque nós estamos muito preocupados em afirmar coisas de nós mesmos. Mas não é para afirmar nada de nós, é para afirmar de Jesus. É isso que funciona. Este evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve ser engrandecido, é Ele que deve ser louvado. Não é dele, por Ele e para Ele todas as coisas. Então, essa é a marca de quem testemunha de Jesus. Essa é a marca de quem é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica o Filho eterno de Deus. E Jesus Cristo nos faz testemunhar de Jesus. Não só testemunhar. Eu não vou apressar, meus irmãos. Tá bom? Aí, se tiver remédio para tomar, espero que tenha trazido. O Espírito Santo, ele nos faz testemunhar de Jesus, mas não só testemunhar. Ele nos faz dar a vida por Jesus. É isso que Deus requer de nós, meus irmãos. Não pense que Deus não requer outra coisa de ti, senão que tu dês a tua vida para Ele. Olha o que é que Paulo diz lá, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado, atenção, em serviço se envolve em negócios desta vida. Tem soldado aqui? Não. Oh, cuidado, eu tenho muito medo disso aqui. Porque a gente fala, tem soldado, e o povo, amém, mas é tudo mentira. Me perdoem, irmãos. Me perdoem porque você falta o culto, porque está cansado do trabalho. Irmãos, me perdoem a minha sinceridade, mas eu só sei pregar assim. Então nós falamos, tem soldado aqui, amém, mas amanhã qualquer coisinha, pastor, não posso. Amanhã qualquer coisinha não participo. Estou dodói. Estou muito machucadinho. E é assim que a gente funciona. Tem alguns que acreditam que a obra missionária é um passeio no parque.
Muitos nem passear no parque vão porque são preguiçosos até para passear no parque. Mas tem muitos que acreditam que o missionário é um passeio no parque. Ai, meu Deus, meu Deus. Irmãos, eu não me imagino viver mais sem estar envolvido com a obra missionária. Não me imagino mais, não sei como é que Deus vai fazer isso, se é isso que Ele quer para a minha vida. Amo ser missionário. Amo ser pastor de uma igreja. Amo a França. Amo a França demais. Às vezes eu pensava assim, uau, podia ser pastor lá em Sintra. Hoje já não quero. Hoje eu amo a França. Eu não me imagino sair da França. Deus é que sabe. Às vezes quando a gente não quer uma coisa é quando Deus manda, né? Deus me perdoe. Mas eu amo a França. Eu amo o sítio que Deus me colocou. Eu nunca tinha ido para lá, não conhecia a Torre Eiffel, nem tinha nem vontade de ir lá. Mas foi uma coisa que o pastor Evaldo falou assim, você não quer ir visitar primeiro? Porque ele ia em setembro. E eu, não, eu vou. Eu estou decidido no meu coração que eu quero ir. E quando eu cheguei lá, eu senti eu fui bem tratado. Assim, as pessoas tratam tão bem os franceses, né? Às vezes eu ouço os irmãos dizem lá, não, os franceses não prestam. Não, espera aí, eu devo estar num outro país, então. Eu devo viver uma outra realidade. Mas quando você é guiado pelo Espírito de Deus, Deus abre as portas onde não tem porta. Deus faz o mal tornar bom, o chato virar amável. É isso que Deus faz. E eu amo, mas não é fácil. Não é fácil. A gente sacrifica a família, né? Porque a gente está para trabalhar, está para trabalhar. Os irmãos que já participaram da nossa rotina lá sabem como é que é. A gente sai, visita, vem para cá, para lá. Tem uns quantos, né? Aí que já tiveram lá conosco e viram, nem nos viram, né? Né? E vai, e os meninos almoçam no carro, andando, fazendo visita, porque a gente chega na casa de visita, não sei se não sabe se tem comida, se não tem, então já dá comida para os meninos no carro, já volta à meia-noite, 1h, todos os dias. Todos os dias, irmão, não é exagero, é todos os dias. Agora, só não é a segunda-feira porque eu fiz o estudo bíblico, então é uma desculpa que eu tenho para estar em casa. Então eu dou o estudo bíblico, é Zoom, né? Então é o dia que eu não faço tanta coisa, se não preparar um estudo bíblico, que são 9 horas, né, ali sentados preparando, né? Mas pronto, mas não sai de casa. Então é sacrificante. A obra missionária é. Você sacrifica os seus planos pessoais, né? Você sacrifica as suas vontades. Você sacrifica noites de descanso, que você podia estar a descansar, você podia estar a dormir, mas você pensa assim, não, eu tenho uma palavra para dar amanhã. Eu tenho um estudo para ministrar amanhã. Eu tenho uma visita para fazer amanhã. Então você sacrifica. E às vezes você vai dormir quando tem que acordar. Isso acontece não poucas vezes e não umas 3, 4 vezes por semana. É difícil. Não é fácil, não. Você ganha um monte de problemas. Porque, de repente, todos os problemas de toda a gente são seus também. Não é o que a palavra do Senhor diz? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, de repente, você tem uma igreja com 30 pessoas, você tem 30 pessoas que os problemas delas são seus. Mas quando você já tem uma igreja com 140, então são 140 pessoas que os problemas delas são seus também. Então, não é fácil. Mas é tão maravilhoso que eu nem sei nem explicar. É tão grandioso. É tão grandioso. É tão maravilhoso que eu nem sei nem explicar. Saber que você está no centro da vontade de Deus. Supera tudo. E às vezes as pessoas pensam assim, mas a gente resolve um problema só para dar lugar a outro. Mas, sei lá, é Deus que dá esse hype para nós, né? Talvez só pode ser, porque é tão bom, mas não é fácil. Você tem que amar as pessoas. Você tem que amar vidas. Você tem que amar Deus acima de todas as coisas. E também uma coisa boa é saber, os missionários estão aí, quem quer ser missionário, que o seu sucesso está na obediência a Deus. O seu sucesso não está nos resultados. Eu podia estar lá na França hoje e as mesmas pessoas que estavam lá há 30 anos atrás, há 3 anos atrás, estou profetizando, não sei, as mesmas pessoas que estavam lá há 3 anos atrás,
podiam ser as mesmas que estão hoje, mais ninguém. Mas isto não fazia de mim um missionário sem sucesso, porque o meu sucesso não está em números, o meu sucesso está em obedecer a Deus. Nós queremos ver, como o Armin falou aqui, né? Vamos ver queremos, lógico, mas isso não nos frustra, porque nós não somos guiados por isso. Nós somos guiados por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, não é fácil, mas quando você vê uma vida restaurada, nossa, quando você vê um casamento que estava destruído, unido, quando você vê alguém que estava entregue aos vícios, adorando a Deus, vale todas as coisas, meus irmãos. Você esquece de tudo, esquece das noites sem dormir, esquece dos quilômetros de estrada. Lá faz quilômetros, irmão. Lá eu faço 2.000 quilômetros por semana. Por semana. Faz os cálculos aí. Mas você esquece tudo isso. Pelo amor e prazer de ver pessoas rendidas ao Senhor. Não existe nada melhor. Cada luta, cada sacrifício vale a pena. Se você quer, os missionários estão na base aí, todos aqueles que não estão na base um dia vão estar, querem ser missionários, permita que dê um conselho. Ame pessoas. Ame vidas. Ame almas. Ame ver pessoas que se render aos pés do Senhor. Não se conforme de ver pessoas caminhando para o inferno. Seja um inconformado com o estado que está esse mundo. Não viva numa bolha de igreja, não abra essa bolha, olhe lá para fora e seja um inconformado com isso. Não seja missionário porque você admira alguém. Não seja missionário porque você se espelha em alguém. Ele é assim, eu queria ser como ele. Não. Seja missionário se essa chama arder fortemente dentro do seu coração. Missões não é turismo, missões é morrer por uma causa. Missões é dar a vida por Jesus. Não é o que Paulo diz lá, Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, que crucificado estou com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você não está preparado para morrer, não saia do lugar. Não saia do lugar. Até que do alto seja revestido de poder. Busque esse revestimento a cada dia. Busque a presença do Espírito Santo a cada dia. Busque cada dia mais ser transbordante disso. Ore. Busque em jejum, busque na palavra. Busquem mais de Deus para a vossa vida, meus irmãos. E quanto mais você conhecer Deus, mais você vê que você não conhece nada. Vocês acham que a gente conhece alguma coisa de Deus? Você acha que o pastor Ivaldo conhece alguma coisa de Deus? Deus não está na mesa de um laboratório sendo cortado e estudado. Ele conhece o que Deus permite ele conhecer, eu conheço o que Deus permite eu conhecer, porque Deus é insondável. E quanto mais você conhece Deus, mais você quer conhecer, mais você quer conhecer. O mundo está carente desse evangelho, de pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que não dão um passo sem Jesus. Jesus falou, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais de 2 bilhões de pessoas hoje que não ouviram falar de Jesus. Você sabia disso? Não, não é possível, pastor. Não é possível que você vive num contexto de rede social aberta. Você acha que não é possível porque você vive num contexto em que a informação é livre. Mas é possível sim. Mais de 2 bilhões, isso é quase 30%, é mais de 30%, quase 30% da população do mundo que nunca ouviu falar de Jesus. 2 bilhões de pessoas que caminham a passos largos para o inferno e nós estamos aqui, ó, tentando te convencer que isso é importante. Que miséria. Esses congressos nem deviam ser necessários. Cada crente aqui devia sentir a urgência dessa missão, sem que ninguém falasse nada. O desprezo pela obra missionária é a maior prova de que o Espírito Santo está longe de muitos que se dizem crentes. Muitos estão aqui nesse congresso, pagaram uma inscrição, compraram uma t-shirt, louvaram hinos em que nesses hinos se comprometeram com Deus.
mas no último ano não fizeram um telefonema para um missionário, saber se ele estava bem. Não perguntaram se ele tinha carne em casa para comer. Não perguntaram se ele tem um carro para andar. Não só perguntaram se as contas dele estavam pagas. Ah, não, pastor, mas eu assino o meu carnê de missões, eu dou a minha oferta, os meus dízimos. E daí? E daí? Mais importante do que abrir a carteira para missões é abrir o seu coração para missões. É muito mais importante do que isso, apoiar os missionários, orar pelos missionários, conversar com eles e contribuir também, claro. Mas tenho uma real preocupação com aqueles que estão no campo, seja esse campo qual for. Não desvalorize o campo. Por que a palavra diz? Deus não faz o quê? Exceção de pessoas. Então, não existem países mais importantes do que outros. Existem países com necessidades diferentes do que outros. Nós, na França, por exemplo, nós não temos uma grande necessidade na área social. Se bem que temos um departamento de ação social, temos pessoas que às vezes são beneficiárias dessa ação social, mas não é um problema gritante na igreja em França. Existe trabalho, o dinheiro normalmente não é um problema para quem está lá trabalhando, mas aí surge um outro problema. A autossuficiência do homem. O sentimento de estar no controle. O sentimento de que não preciso de nada. Isso é perigoso demais, meus irmãos. Porque isso afasta as pessoas de Deus. Isso faz com que as pessoas pensem que nem precisam de Deus. Porque eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos estão com saúde, lá em casa está tudo bem. Deus para quê? Isso não é só na França. Aqui em Portugal também acontece muito isso, né? Isso é perigoso. E vivem uma vida completamente à parte de Deus. Pessoas que saíram da igreja, às vezes lá no Brasil, ou em Portugal, ou no país onde quer que eles estejam, eu vou lá, se Deus abrir as portas. Nossa, que treta. Se Deus abrir as portas, se eu passar na imigração, eu vou servi-lo. É só até arranjar o primeiro trabalho. Vai para a igreja, porque a igreja é uma máquina, né? A igreja é um espetáculo. Tem trabalho, tem comida, tem casa, a igreja tem tudo isso. Glória a Deus por isso. Mas assim que arranja trabalho, cadê o irmão? Arrumou trabalho, não vem mais. É só na França isso aí? E porque nós achamos que está tudo bem, não precisa de Deus. Só que depois alguém fica doente. Depois o casamento começa a dar para torto. E claro que Deus tem a sua maneira de trabalhar, meu irmão. Eu lembro-me, uma vez falando com a minha irmã, ela foi missionária em Cabo Verde 6 anos, e agora está em Portugal, e ela dizia assim, olha, que saudades do calor humano daquele povo, em contraste com a frieza do povo europeu. E ela dizia, olha, que saudades daquela sede que aquele povo tinha por Deus, em contraste com os nossos ventres cheios de soberba aqui na Europa. E ela dizia que saudades daquela simplicidade das pessoas, em contraste com a soberba do povo aqui. Aleluia. Normalmente nós vemos Paris como um ponto turístico, a cidade mais visitada do mundo, o monumento mais visitado no mundo, a Torre Eiffel, não é? Mas é um lugar também onde o proselitismo religioso pode ser punido por lei. Você não pode sair na rua pregando assim, sem mais nem menos. Você não pode dar um panfleto assim na rua, sem mais nem menos. Pode até tentar, se a pessoa for fazer que você está ferrado. Você não pode ir para a escola com uma cruz, ou com uma t-shirt que diga Jesus Cristo, ou fale da Bíblia. Não, mas é a Europa. É a Europa? É a Europa? Onde existe o dobro de muçulmanos do que existe de crentes. Onde 30% das pessoas, mais de 30% das pessoas, não acreditam em Deus, na existência de Deus. E onde as outras 60% são católicos, também, por tradição religiosa, também não acreditam em Deus, poucos. Então, um país com muitos desafios diferentes de Timor, diferentes de Cabo Verde, diferentes do Azerbaijão, são desafios diferentes, mas eu tenho a certeza que tem um povo lá que Deus ama.
Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Mas para todos esses povos, a mensagem é a mesma. Não dê um passo sem o Espírito Santo. Não dê um passo sem ser movido por Deus. E quer saber como saber a direção do Espírito Santo? Ontem o pastor Ivaldo leu esse texto, eu já tinha preparado aqui, vamos ficar. Atos capítulo 13. Né? Mas como é que é esse negócio de ser movido pelo Espírito Santo? Né? Atos capítulo 13 nos mostra como é que eu posso buscar ser movido pelo Espírito Santo. 13, verso 1 e 3 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasso, né, meio-irmão de Herodes, o Tetraca, e Saulo, né, que é Paulo aqui ainda com o nome judeu. E servindo a eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E tendo jejuado e orado, olha aqui que interessante, o Espírito Santo falou: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. O que é que eles fizeram? Jejuaram e oraram, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha bem o texto. Olha as patentes desse povo aqui. Hein? Não era Antônio Soares, pastor Ivaldo, era o apóstolo Paulo, Barnabé, né? Pessoas importantes, né? Meio ali, cara que foi criado com Herodes, né? Pessoas de posição. Olha, profetas, mestres, mas olha, o que é que eles fazem para decidir? Eles vão, não, vamos fazer assim, bora. Não. Eles oram e jejuam. A igreja se reúne e busca junta uma direção. Vocês estão a entender isso aqui? Por isso que Paulo diz assim, olha, levanta presbíteros lá nas igrejas, para que eles se unem, para que eles orem juntos, para que eles busquem de Deus juntos. A igreja não é movida pelo o sonho de um homem só, de uma mulher só, não. A igreja tem que estar junta nesse propósito. Como é importante nós orarmos juntos. Como é importante os pastores estarem na oração juntos. Lá na França, nós fazemos oração, é via Zoom, né? Porque todo mundo mora a 80 quilômetros uns dos outros. E fazemos oração todos os dias às 5 da manhã. Das 5 até às 6 da manhã, via Zoom, ou às vezes uma chamada pelo WhatsApp. E está um grupinho bom ali, eu não sei, são 15 pessoas, né? E eu estou lá, todo dia lá orando. Irmãos, se nós pastores não orarmos, você acha que a sua igreja vai orar? Como assim? Se você que é o líder da sua congregação, é o missionário do seu campo, se você não ora, você acha que a igreja vai orar? Eu lembro quando a gente vinha aqui de manhã, orávamos, o pastor Hélio estava aí, o pastor Ivaldo estava aí. Chegava aqui, já estava o homem aí orando, aí, chorando. É isso que move. A igreja estar unida nesse propósito, orando e buscando uma direção do Espírito Santo para a sua igreja. E foi isso que aconteceu. Mas talvez vocês pensem assim, olha, quando a gente lê esse texto, a gente acha que se abriu um feixe de luz e o Espírito Santo falou em alta voz, separai-me Barnabé e Paulo. Não, não foi isso que aconteceu ali. Tanto não foi isso que eles depois oraram mais um pouco. Só que quando a igreja está orando junta, aí eu pego aqui os irmãos, vamos orar por esse propósito aqui. Aí Deus fala comigo, eu chego perto do pastor Ivaldo, Deus falou comigo isso. Ele, olha, falou comigo também. Aí pergunto para o Alex, Deus falou comigo também. Ó, o Espírito Santo está falando com a igreja. Porque quando tiver 2 ou 3, Deus está no meio. Então é isso que acontece. Por isso que a igreja tem que estar junto e orar junta, para que podermos verdadeiramente ser juntos, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha como que a Bíblia nos ensina. E eu acredito que eles fez assim, olha, ok, todo mundo está com o mesmo pensamento, vamos orar mais um pouco para ver se Deus confirma no nosso coração. Aí confirmou e enviaram Paulo e Barnabé para a obra, né? Olha a importância de estarmos unidos nesse mesmo propósito. Eu já estou terminando, irmãos. Aqui há 3 anos atrás, Deus mudou a minha vida. Eu não era separado para o ministério pastoral. Eu nunca tinha pensado em ser pastor de igreja, nunca tinha pensado em ser missionário, nunca tinha pensado nem sequer sair de Portugal. Trabalhava quase 21 anos no mesmo lugar,
Mas houve um dia, eu lembro desse dia 29 de outubro, por volta aí do meio-dia de 2021, eu entrei no armazém do meu trabalho e eu dobrei os meus pés, os meus joelhos e disse assim: olha, daqui para um ano eu estou te servindo. Daqui para um ano a minha vida é para ti. Mas pensa assim, eu era um irmão, um membro da igreja, não tinha nenhuma aspiração assim de ser enviado, de ser consagrado, de ser todas essas coisas, né, que a igreja faz, né? Eu não sabia como é que isso ia acontecer. Eu não sabia como é que eu poderia, num espaço de um ano, cumprir aquilo que eu tinha proposto para Deus. Mas eu tinha feito um voto com Deus. E em agosto, 10 meses depois, o pastor Ivaldo vai lá na minha casa e diz assim: olha, nós precisamos de um pastor para a França. E o Espírito Santo diz que és tu. E eu não me surpreendi. Tanto que eu falei logo: ok, estou aqui, eis-me aqui. A Cristina, ela foi mais cautelosa, mas aí Deus pegou ela 3 dias depois também. Numa reunião de oração. Está vendo como é que é? Está vendo como é que é importante reunião de oração? Que nós desprezamos tanto, porque eu acredito que se isso fosse uma reunião de oração, talvez não estava tanto povo que está aqui. Infelizmente. Mas é na reunião de oração que Deus direciona a sua igreja. Aí, quando o pastor Ivaldo falou aquilo, eu falei assim: não, fica tranquilo, é isso que eu quero. Não sei nem como que eu vou fazer. Até hoje eu não sei nem como é que eu faço. Mas está fazendo, Deus, o Espírito Santo está fazendo. Está no automático lá. E quando ele falou, eu não tive dúvidas. Porque quando as pessoas oram, quando 2 pessoas oram no mesmo sentido, não tem dúvida, não tem confusão, não tem discórdia, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. 2 meses depois dessa conversa com o pastor, exatamente um ano depois, no dia 29 de outubro do ano a seguir, eu estava saindo do meu trabalho para servir a Deus completamente, né? Deus mudou completamente a minha vida porque Deus teve misericórdia da minha vida. Não é porque eu sou bom, não, hein? É porque Deus teve misericórdia de nós. E Ele faz isso é para a glória dEle e não é para a minha glória também, não. E antes de eu sair do trabalho, eu não sei se já partilhei isso com os irmãos, o pastor me fez tanta proposta, ele me propôs ficar com a empresa. Então, hoje eu poderia estar à frente de uma empresa que fatura alguns milhares de euros por dia. E eu disse não. E ele falou: não, mas não era o teu desejo? Não. Não sei porquê, já não é. Eu falei: eu queria que fosse, mas já não é. E ele propôs uma coisa e mais uma coisa, propôs dinheiro, um valor financeiro, até falou assim: olha lá, podias pagar a tua casa, tu és jovem ainda, imagina já teres a tua casa paga. Eu falei: eu não quero. E sabe por que eu falei? Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou mais, não, é porque o Espírito Santo está sobre a minha vida. É só essa única razão, não tem outra. Aleluia. E eu só tenho um único propósito hoje. Um único propósito. Glorificar a Deus. Anunciar o Senhor. Anunciar a sua salvação. E fazer que o seu nome seja glorificado. Porque é o nome dele que todo joelho se dobrará na terra, nos céus e debaixo da terra. E só para terminar agora aqui, já não tem mais nada para correr com o dedo. Irmãos, hoje talvez tenha aqui pessoas como eu estava, que o maior impedimento para viver a obra de missionária era e o meu trabalho. Eu era um visitante nessa igreja. Quem me conhece aqui, poucos, eu era um visitante nessa igreja. Eu vinha cá de sexta-feira à noite. Porque eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado, eu não estava em batizado, eu não estava em festa, eu não estava em nada. Por quê? Porque tudo era o meu trabalho, tudo era a minha vida, tudo era o dinheiro. Tudo assim. E eu sei que alguns aqui talvez não deu um passo para a obra missionária por causa disso. Porque é isso que te trava, é isso que nos trava, de confiar no Senhor. De confiar que o Senhor sustenta os seus. Aquilo que nós cantamos e louvamos não pode ser uma mentira para a nossa vida. O Senhor sustenta os seus.
E hoje não sei, mas Deus possa ter me enviado só para isso. Olha, confia em Deus. Se Deus ardeu no teu coração a obra missionária, larga tudo. Larga tudo e vai. Larga tudo e faz a obra. E deixa eu dizer uma coisa. Se você não faz por causa disso, você não imagina aquilo que você está perdendo. Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de cooperar com Ele na sua missão. Não desperdice essa oportunidade. E lembre-se, última frase para terminar. Não dê um passo sem o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.